Mas nessa noite eu confesso para vocês que, estando aqui sentado, o Senhor falou profundamente no meu coração, porque como Jacó nós podemos dizer que este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus e porta dos céus, amém? Os anjos do Senhor estão aqui, eu tenho certeza disso. O Senhor também está neste lugar, e a palavra, ela é palavra do Senhor, e que essa palavra ministre seu coração. Isaías capítulo 59, eu vou ler aí apenas o primeiro versículo, e depois estaremos falando um pouquinho aí no contexto deste capítulo 59. Hoje nós estamos aqui em um culto de missões, né? Um culto evangelístico. Nós já vimos aqui no vídeo, né, que existem nações do mundo que as portas ainda estão fechadas para o evangelho, mas a igreja de Jesus, que é a igreja herdeira, fiel e missionária, ela avança com propósitos definidos, e os propósitos da igreja é justamente arrebatar das garras de Satanás aqueles que estão sem Deus, sem paz e sem luz. Este é o propósito da igreja, né? A igreja subsiste para isso. A gente sempre fala de uma tríplice missão que a igreja tem, que a primeira é a adoração, né? Adorar a Deus, porque todos nós somos adoradores por excelência, amém? Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Isso está no nosso DNA. Deus nos criou para adorar, amém? Por isso que Ele não compartilha a sua glória com ninguém, a glória é dele. Então isso também é missão da igreja, é sua missão, é minha missão, adorar a Deus, independente das circunstâncias, né? Quando tudo está bem eu adoro, quando não está tão bem, também adoro. A segunda missão é justamente falar de Deus, que é anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Evangelho genuíno, né? Evangelho verdadeiro, porque o que consubstancia a missão por excelência da igreja é quando nós falamos de Jesus, é quando nós evangelizamos. Essa é a missão. E a terceira é justamente ajudar os necessitados. Que coisa linda saber que a igreja também tem responsabilidade social, não é? Fiquei muito feliz quando o Kelvin me comentou de um projeto social que vocês estão iniciando. Olha que coisa gloriosa, uma igreja que avança com propósitos definidos. Ela adora, ela fala de Jesus, mas ela também se preocupa pelos necessitados. Lembrem que Jesus com os discípulos, uma grande multidão, todos tinham fome, os discípulos disseram: Senhor, manda eles ir comprar comida, né? Manda eles saírem pelos mercados. E Jesus olha para eles: não, dá-lhe voz de comer. Mas talvez eles pensavam que não tinham nada, né? E realmente o que tinham era pouco. Mas quando nós entendemos a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade filantrópica de ajudar os que estão necessitados em todos os âmbitos, tá? Não é somente dando um pouco de alimento, né? Mas também na questão social, ou também na questão emocional, e tantas outras necessidades que as pessoas podem ter. Então a igreja também ela tem essa responsabilidade. E esse primeiro versículo do capítulo 59, Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. E algumas traduções dizem agravado. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, por favor, nessa noite. Eu quero que você repita essa oração comigo, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu louvo o teu nome nesta noite, pelo privilégio de estar na tua casa, por essa salvação tão grande, ainda que eu não merecia, mas a tua palavra me disse que o Senhor mostra o teu amor por nós, que ainda eu sendo pecador, o Senhor deu a sua vida por mim. Obrigado, Jesus. Agora eu te peço também que prepare o meu coração para receber a tua palavra, e que a tua palavra produza frutos na minha vida, em nome de Jesus, amém. Diga para quem está do seu lado: não me atrapalhe, por favor, eu quero ouvir a palavra, amém? Eu sei que a Bíblia, e todos nós sabemos que é a palavra de Deus, né? Ela não apenas contém a palavra, ela é a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é inerrante,
E cada um de nós talvez já tivemos a experiência de ler algum livro da Bíblia e nos identificar talvez um pouquinho mais com aquele livro ou com aquela leitura. Apesar que a gente sabe que nós temos que ler toda a Bíblia, não é? E tem muitos irmãos que podem dizer: olha, eu já li a Bíblia toda, né? 2 vezes, ou 5 vezes, ou 10, ou 20. Eu conheci um pastor que ele havia lido a Bíblia toda 40 vezes. Depois eu não sei quantas outras vezes ele leu, mas pelo menos com o dia que eu conheci ele já tinha lido a Bíblia 40 vezes. E sabe que quando você começa a ler a palavra, isso é muito normal, muito comum, que parece que a palavra mesmo ela vai te levando, e você tem aquela curiosidade, né? Parece que é algo assim de querer saber um pouco mais. E quando você lê o livro do profeta Isaías, isso é muito normal, isso é muito comum. E eu particularmente, eu gosto muito do livro do profeta Isaías. Até mesmo alguns eruditos aí, não é, ensinadores da palavra, eles fazem a comparação do livro do profeta Isaías como uma Bíblia em miniatura, como se o livro fosse como uma Bíblia na sua totalidade. E existem algumas curiosidades aí. A primeira dela é até mesmo a quantidade de capítulos que tem o livro. 66 capítulos. E quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Ah, mas isso é apenas uma coincidência, né? Pode até ser, mas quando você começa a ler o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, você vai ver que até o capítulo, justamente até você lendo aí os primeiros, até o capítulo 39, você vê Isaías profetizando um castigo que seria eminente, devido à desobediência, porque Israel havia abandonado a Deus. Então ele começa a falar de uma condenação, de um castigo que seria eminente. Mas quando você começa a ler a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, que vai dar justamente aí os 27 capítulos, quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quantos tem no Antigo? 39. Olha que curiosidade. Você lê os capítulos 40 até os 66, você começa a ver Isaías profetizar um tempo de renovo que viria sobre a nação. Mais do que isso, Isaías começa a falar de um tempo em que a nação de Israel seria visitada novamente. Isaías profetiza aí 700 anos, né, antes de Jesus, mas Isaías já fala de um tempo novo que seria possível somente através do sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que Isaías também é considerado o profeta messiânico. Nenhum outro profeta da Bíblia falou tanto de Jesus ou do Messias como o profeta Isaías. Até o seu nome quer dizer: o Senhor salva. Olha que interessante, né? Agora, no contexto deste capítulo 59, existe aqui uma situação bastante difícil, porque a mensagem ela vem à nação de Israel, mas a nação de Israel havia abandonado os princípios, né? Havia abandonado até mesmo a tudo que eles haviam aprendido a respeito de Deus, e muitos estavam buscando viver a vida conforme os seus próprios desejos, a sua própria vontade, esquecendo qual era o plano de Deus e o propósito de Deus. Diga assim: eu não sou assim. Amém? Você busca todos os dias os propósitos de Deus para a sua vida, amém? Mas eles estavam assim. Então, quando você começa a ler o livro do profeta Isaías, e justamente esse capítulo 59, nós vamos ver aí que Isaías está falando sobre o pecado, mas ao mesmo tempo ele está falando sobre a misericórdia de Deus, porque no versículo que segue, ele fala: olha, o que faz separação de vocês e Deus são as vossas iniquidades, é o pecado, isso separa vocês, é isso que está causando o sofrimento que vocês estão sentindo agora. É claro que eu sei que talvez existe uma diferença muito grande, olhando para cada um de vocês, porque quem olha daqui de cima só vê anjo e anja, né? Você vê assim: oh, glória a Deus, né? Coisa linda, né? Os servos e as servas de Deus. Mas aqui, o contexto aqui é para a nação de Israel. E trazendo isso contextualizando isso aos nossos dias, é como Deus falando à igreja, ao seu povo. Amém? Nós temos povo de Deus aqui. Então ele começa a falar sobre isso, lá no versículo 16, saltando bastante aí, desse mesmo capítulo, nós vemos que se refere diretamente à misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele se moveu para dar salvação. Então nós vemos aí que a sua misericórdia é maior
que todos os seus feitos. Olha, isso é interessante porque Deus olha, diz o versículo 16, e busca alguém que clamasse, alguém que orasse, alguém que intercedesse. E diz aí o versículo 16, Isaías profetizando: olha, Deus buscou, mas não encontrou. Estranho, né? Como não vai encontrar alguém que intercedesse dentro da nação eleita, do povo escolhido? Diz que Deus não encontra. Aí Deus toma uma decisão. Olha o plano de salvação, apesar que o plano de salvação, ele é antes da formação do mundo, né? Antes que Deus criasse o mundo, o plano de salvação já estava estabelecido. Mas aqui Deus está dizendo: olha, como Ele não acha ninguém, Ele decide salvar com seu próprio braço. Uau! Que Deus maravilhoso! Eu nem existia e Deus já estava pensando como ia me salvar. Seria possível somente ou através do sacrifício do seu filho. Isaías já está falando sobre isso. Mas os versículos que seguem, se a gente vai aí entendendo, né, nesse contexto aí, porque é justamente Damasco, né, que era a cidade onde Isaías estava escrevendo este capítulo. E nesse tempo aí, né, nessa época, Damasco estava sob os cuidados do rei do norte, que era o rei Acás. Isaías profetizou durante 50 anos, durante 5 reinados. E durante esses 5 reinados, e durante 50 anos, ou quase 50 anos, sempre Isaías está profetizando: olha, vai vir um tempo novo. Vai vir um tempo novo. Então o reino de Acás estava em profunda rebelião contra Deus. Escute bem isso: profunda rebelião contra Deus. Este talvez, eu posso dizer com certeza que não é o caso de ninguém aqui. Mas nós vivemos em um tempo em que existe milhares, ou podemos dizer até milhões de pessoas que estão em profunda rebelião contra Deus, em todos os aspectos da vida. Profunda rebelião contra Deus. Mas a mensagem vem naquele tempo. Então aí nós vemos que o povo de Damasco estava seguindo o caminho errado. E por causa dessa rebelião, né, desses cidadãos, Damasco estava dividida e estava enfrentando guerras e violência. Mas o versículo que nós lemos, Isaías está dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Existe uma situação. Qual é a situação? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por favor, só pense um segundo no que Isaías ele está dizendo aqui. Olha, Deus não abandonou ninguém, porque Deus não deixa ninguém. Amém? Agora, o homem sim se distancia de Deus. Deus jamais se distancia do homem. Mas a palavra nos diz, né, que quando nós nos aproximamos de Deus, aí Deus vem e se aproxima. Acercai-vos a Deus, né? Ou quando nós chegamos a Deus, Deus se chega a nós. Deus não abandona. Isaías está dizendo: olha, a situação que vocês estão enfrentando não é um abandono de Deus. Não é porque Deus esqueceu de vocês. Não é porque Deus não quer salvar vocês. Não é porque Deus não está ouvindo a oração de vocês. Porque Deus continua com o braço estendido para salvar. E ao mesmo tempo Deus continua com os ouvidos abertos para ouvir. Mas é o pecado que está separando vocês de Deus. Então, onde está o problema que muitas vezes nós nos deparamos, né? Que às vezes a gente pensa: será por que esta situação? Será porque o mundo está assim? Será porque as pessoas estão assim? Vocês perceberam que parece que a cada ano que passa a gente vai perdendo um pouquinho da sensibilidade? Em muitos aspectos. Caiu um avião, morreu 200 pessoas. Não, caiu um avião, morreu 200 pessoas. Agora, qual é a sensibilidade? Será que essas pessoas conheciam a Jesus? Será que os que estavam ali tiveram a oportunidade de entregar suas vidas ao Senhor? Será que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, que
do acidente ou o que seja, será que eles tiveram a oportunidade e o privilégio que eu tenho de poder congregar-me, de poder estar em uma igreja, de poder ter um pastor, de poder ter um líder espiritual? Será que eles tiveram essa oportunidade? Será que alguma vez ouviram de Jesus? Então, por faltar essa sensibilidade, muitas coisas que acontecem hoje parece estar tornando normal muitas coisas, não é? Porque é o dia a dia. E a profecia se cumprindo, pais contra filhos, filhos contra pais, esposa contra esposa, esposa contra esposo, e aí vai, né? Mas agora a mão do Senhor está estendida, os ouvidos do Senhor estão abertos, mas por que a situação? Por que o desespero? Por que a angústia? Por que a prova? Por que a dor? E aí começa o versículo 8. Israel começa a confessar os seus problemas, o que eles estavam passando. E no versículo 8 eles dizem assim: não conhecemos o caminho da paz, nem há juízo nos nossos passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Irmãos, é possível viver sem paz? Agora, quando eles reconhecem a situação, porque eles dizem, olha, que não conheciam o caminho da paz, Isaías vai dizer, mas por que vocês não conhecem? Outrora vocês tiveram a oportunidade de viver essa paz, porque essa paz, ela independe de qualquer circunstância. Você acha que alguma coisa pode tirar a paz do crente? Ai, pastor, na minha concepção, sim, olha, as coisas que eu tenho enfrentado. Eles não conhecem o caminho da paz, por quê? Porque eles se desviaram do caminho da paz. O Deus de paz estava com as mãos estendidas. Mas quando o homem decide viver a sua própria vida, cada momento mais que ele toma essa decisão, mais distante ele vai ficando do Senhor. Mas para a igreja, nós temos um texto que Jesus deixa, né? Está registrado lá em João capítulo 14 e o versículo 27. Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus está dizendo dessa paz que Ele dá? Porque a paz que você tem, que eu tenho, que a igreja tem, é diferente da paz que o mundo tem. Você está de acordo com isso, sim ou não? Vocês lembram quando, depois da morte e ressurreição de Jesus, antes da ascensão de Jesus, os discípulos estão bem tristes, né? Porque imagina, estar com o Senhor ali durante aqueles 3 anos, né? Um pouquinho mais ali, ouvindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, sentando com Jesus, comendo ali com o Senhor Jesus. De repente Jesus morreu. E os discípulos, diz a palavra, que eles foram para um lugar chorar, e estavam ali entristecidos. Mas Jesus, sabendo e conhecendo a tristeza deles, porque até mesmo aqueles discípulos ali, né, a caminho de Emaús, que o Senhor apresenta, e eles, o Senhor não sabe, o Senhor não é da cidade. Jesus falou com eles, olha o Messias, Jesus, que nós esperávamos tanto, foi crucificado. Ali a notícia era de tristeza. Mas diz a palavra que quando Jesus ele vai à casa onde os discípulos estavam reunidos, a primeira palavra Jesus diz: paz seja convosco. Aleluia. A nação de Israel não conhece o caminho da paz, porque distanciaram. Mas o dia que você e eu entregamos nossa vida a Jesus, essa paz verdadeira, aleluia, ela veio à nossa vida, ela veio à nossa casa, ela veio à nossa família, porque Jesus deixou e disse: essa paz que eu dou, não é como o mundo, porque a paz do mundo depende de muitas coisas. Se a conta está cheia, né? Tenho paz. Se a saúde está perfeita, tenho paz. Se os filhos estão servindo ao Senhor, né? Tenho paz. Mas e se as coisas forem diferentes, ou o contrário disso? Também tenho paz. Porque não é uma paz como o mundo, não é uma paz passageira, não é uma paz momentânea,
Mas essa mesma paz que o Senhor ministrou ao meu coração, a minha vida, a sua vida, é a paz que o mundo precisa. E sabe que a única agência do mundo que pode levar essa paz para o mundo sem paz se chama igreja. É você, sou eu. Nós temos a paz que o mundo precisa. Tinha um corinho muito antigo, não é do tempo de ninguém aqui, viu, Ezra? Acho que eu sou o mais velhinho aqui de todos. Isso aqui é luzes, viu, irmãos? Cabelo branco, isso aqui é luzes. Dizia que a paz que o mundo procura só vai existir quando então todo homem souber que o caminho da paz é só um: Jesus. O caminho da paz é só um. Mas eles não conhecem, estão entristecidos. Mas aí está dizendo: olha, os ouvidos estão abertos, está sem paz? Busca, porque Ele dá paz. Não permita que nada, nem ninguém venha roubar a sua paz. Não existe nada neste mundo. Sabe que nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer um pastor, que eu cantava os hinos dele. Na época eu fui para o campo missionário muito jovem, eu fui para o campo missionário com 18 anos de idade. Fui lá para o norte da Argentina, solteiro ainda, mochilinha nas costas, em obediência a um chamado. Lá na pré-cordilheira dos Andes, quem conhece o norte argentino, Jujuy, Salta, aquela parte ali, fronteira com o Chile. Um lado é o deserto do Atacama, outro lado é a Argentina. Ali naquele meio ali, com os grupos ali de Pumamarca, que era os Chauancos, né, que eram os grupos indígenas ali o Senhor me levou para aquele lugarzinho, onde no inverno chegava, o frio ali chegava a 20 graus abaixo de zero, e o lugar era tão terrível que não tinha oxigênio ali, tinha um negócio chamado puna. Se você fizesse uma corridinha, se não fosse ali da região, você caía no chão, porque pouco oxigênio, um lugar de extrema necessidade, de muita necessidade. Mas naqueles lugares ali, quando você via um lugar, parecia um lugar triste, né? Um lugar oprimido. Quando você começava a falar de Jesus, a gente podia ver nos rostos das pessoas aquela transformação que só o Evangelho pode fazer. Aleluia. Só o Evangelho pode fazer. Mas voltando à experiência, né? Lá dos Estados Unidos, Deus nos deu a oportunidade de estar em momentos na vida de algumas pessoas, momentos muito difíceis, vivendo ali numa igreja multicultural. Nós plantamos uma igreja, a nossa igreja, ela tinha pessoas argentino, boliviano, mexicano, americano, brasileiro. Até para fazer uma comida era difícil, né? Porque você ia fazer uma comida que seja mexicana, não, guatemateca, americana. Aí para não dar confusão, eu falei: vamos fazer brasileira. Mas tempos de dificuldade, pessoas vivendo situações tão difíceis, mas nós podemos ver como a mão do Senhor, aleluia, como o Senhor, Ele pode mudar a situação de muitas pessoas. Continuando o versículo que segue, eles falam que procuravam pela justiça, mas a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombra. Uau! Como pode uma nação escolhida por Deus, chamada por Deus, dizendo: nós não estamos vendo, nós procuramos, mas tudo que nós vemos é só trevas. O mundo está vivendo assim, mas a igreja de Jesus, ela é a luz para um mundo que está em trevas. E Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantos aqui têm a luz da vida? Amém? Mas o mundo está em trevas. Precisamos, essa luz não pode ser escondida, né? Essa luz, ela tem que brilhar. Essa luz tem que brilhar. Existe um cantor mexicano, mas
mais americano que mexicano, vocês devem conhecer Marcus Witt. Nós tivemos a oportunidade de estar em uma gravação do Marcus Witt, quando ele gravou uma música chamada Acende uma Luz. Em espanhol é Enciende una Luz. Um estádio aí com quase 20 mil pessoas, né? Quando eu falo, eu estive na gravação do Marcus Witt, éramos 20 mil pessoas no estádio, viu? Eu era um dos 20 mil que estava ali. Mas teve um momento muito especial, quando se apagaram as luzes do estádio, não existiam celulares, viu? Eles pediram que todos nós levássemos uma vela, né? Eu digo, estou falando aí 97, 98, pastor Wagner estava ainda projetado. Eu lembro que todos nós levamos a vela, né? E ali, todo aquele estádio ali, na cidade do México, foi gravada esta canção. E ali, com a velinha acesa, e todos incende uma luz e deixa-la brilhar. Ué, e quando a gente cantava isso, o Senhor trouxe à minha memória muitas coisas. E eu lembrei de algo que havia acontecido há alguns anos atrás, antes de irmos para o México, que havia acontecido na Argentina, uma adoração que eles faziam, que chamava adoração a Pachamama. Pachamama, aí para justamente o Chahuanco e alguns ali da Bolívia também, é a Mãe Terra. Eles adoravam a terra, colocando alimento na terra, faziam um buraco, colocavam alimento na terra, e ali eles falavam que tinha que dar comida à terra, porque a terra dava comida para eles. Isso é uma adoração justamente no norte da Argentina e juntamente com esses grupos. Quando estávamos ali com a velhinha assim, eu comecei a lembrar de uma situação que havíamos vivido naquele lugar, que estávamos ali evangelizando em um lugar que não havia luz elétrica ainda, e alguém ali veio bem correndo onde nós estávamos, que fôssemos à casa, porque tinha um filho muito pequeno, que estava muito doente, e os pais falaram, ele parece que está morto já. Eu lembro que nós corremos ali, ainda naquela escuridão, não é? Chegamos ali, tudo escuro, não podíamos ver, e falaram, você não tem uma vela aí para a gente, uma lamparinha para a gente dar aqui? Eu falei, não, eu vou procurar, enquanto ele estava procurando, fomos buscando onde estava aquela criança, tudo escuro, não podíamos nem ver a criança direito, mas sabíamos que tinha que orar, e naquele momento ali que nós sabíamos que tínhamos que orar, aleluia, o Senhor falou, olha, eu sou a luz, essa luz vai brilhar. E quando estávamos cantando aquela canção, eu lembrava daquele momento, como Deus é tremendo, e como Deus, Ele continua salvando as pessoas, quando realmente existe a decisão da igreja, de levar essa luz àqueles que estão sem luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas. A palavra também diz que se porém andamos em luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Voltando ao contexto da nação de Israel, você começa a imaginar aquela situação de uma nação que havia conhecido a Deus, mas que ainda estavam esperando a paz, que estavam em trevas. Mas também diz o texto que segue, que é o versículo 10, que eles estavam como cegos, sem paz, em trevas e como cegos. Não é possível uma pessoa que conhece a Jesus, tem a Jesus, estar sem paz, em trevas e como cegos. Eles disseram, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Como pode uma pessoa que tem a Jesus perder a visão de reino, né? E está como cego? Talvez você vai dizer, pastor, eu tenho conhecido muitas pessoas, não aqui no nosso meio, mas tenho conhecido no meu andar diário pessoas que perderam a visão, que se fecharam, não é? Em poucos metros quadrados, e este é o meu mundo, é aqui que eu quero estar, né? É aqui que eu quero estar.
esquecendo de que ainda existem pessoas esperando que você e eu levemos essa luz que eles precisam, essa paz que eles necessitam. E a nação dizendo: apalpamos paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. O crente que serve a Jesus, ele não pode perder a visão. E quando eu digo visão, eu estou falando de visão de águia, né, pastor Wagner? Aquela visão que ela vê além do natural. Até Jesus, quando foi falar para os seus discípulos que os campos estavam brancos, Jesus falou: olha, levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos. Olha, os campos estão brancos. Quando eu levantar os olhos, é ver além da minha visão, é ver além daquilo que é natural. Levantar os olhos é ver o mundo sem Deus, que está cada dia mais e mais caminhando a passos agigantados para o inferno. Levantar os olhos é ter visão, a mesma visão que tem o Senhor, aleluia. Que é um texto que nós conhecemos tanto, né? Que é João 3,16, e quantas vezes citamos, porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Mundo aqui não é cosmos, né? Mundo aí são pessoas. Porque de tal maneira amou Deus pessoas, nações, tribos, línguas. De tal maneira amou Deus pessoas, que deu o seu Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu sou responsável para que aqueles que não conhecem a Jesus possam conhecer a Jesus. Se Deus quiser, manda um anjo, né? Imagina um anjo descendo na praça 7, abrindo as suas asas, né? E chamando ao arrependimento. A cidade toda iria. Pode ter certeza que tem gente que ainda joga pedra no anjo. Mas imagina, que tremendo. Olha, mas Deus não deu este privilégio aos anjos, entregou isso para você e para mim. Isso é privilégio da igreja, anunciar a salvação. Mas a visão que eu tenho que ter é visão de reino. Hoje estamos aqui, glória a Deus pelas pessoas, mas ainda existem muitas pessoas esperando. A nação de Israel não podia, era a responsabilidade deles, mas eles não podiam fazer isso, porque também estavam como cegos. Porque desde a chamada de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, que Deus entrega para Abraão, disse: olha, você vai ser uma bênção para as nações. As nações serão abençoadas. Quem abençoar você também serão abençoados. Era a responsabilidade de Israel anunciar a Deus, falar de Deus. Mas agora eles, sem a visão, jamais fariam isso. E não poderiam fazer, porque não podemos dar aquilo que nós não temos. Vocês lembram daquela visão que Eliseu, ele tem a visão, né, dos anjos, dos soldados, do grande exército que vinha ao socorro de Eliseu, mas havia o seu servo Geazi que não via nada, né? Eliseu, olha, o exército está aí, é muito poderoso, é muito forte, nós vamos ser com certeza derrotados, é muita gente. Mas Deus já tinha mostrado a salvação para Eliseu, e Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Às vezes nós temos que orar assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Esta igreja aqui, Senhor, comunhão plena, é uma igreja que nasce aqui, mas é uma igreja para as nações, é uma igreja que nasce aqui, mas ela cruza fronteiras geográficas, culturais, linguísticas, sociais, levando a palavra aonde precisa da palavra. Eu não posso ver comunhão plena apenas como uma igreja local. Eu tenho que ver como uma igreja que cruza fronteiras, que leva a palavra aonde quer que exista uma pessoa sem Jesus. Mas isso é visão, porque é isso que Deus quer, é para isso que Deus nos chamou. Avançar, conquistar, porque já temos a promessa que em Cristo nós somos mais que, não somos apenas vencedores. A igreja triunfa, a igreja avança, a igreja conquista, porque nada nem ninguém pode impedir a igreja de Jesus. Ninguém pode impedir o seu avanço como servo e serva do Senhor. A igreja avança, a igreja cresce, mas ela tem que ter visão. Israel está dizendo: nós não temos visão, nós estamos tropeçando, nós estamos como cego. Mas é o Senhor que abre os nossos olhos. Versículo 11, estou terminando aqui, nesse mesmo contexto do capítulo 59.
São 4 situações que, tristemente, muitas pessoas estão enfrentando nos dias odiernos, nos dias presentes. Primeiro, muitas pessoas que estão em muitas igrejas, mas já não têm paz. Às vezes até para ir para um culto, isso não acontece aqui, mas acontece em muitos lugares. Às vezes até para ir em um culto, vai brigando, né? Vai, se eu não for no culto amanhã cedinho, o pastor está me ligando. Se eu não for no culto, e tanto, mas quando você realmente aceitou a fé, estou falando do evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, que é cruz, né? Que é Jesus mesmo. Quando você realmente tem Jesus no seu coração, aleluia, nada nem ninguém vai impedir que você o adore, que você fale dele e que você veja a necessidade dos outros. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e ele não vem. Esperamos pela salvação e ela está longe de nós. Ei, eu acredito que não existe nada mais terrível para um cristão quando ele não tem certeza da sua salvação. Porque o maior milagre que Deus quer operar na nossa vida é justamente o milagre da salvação. Porque é uma graça imerecida. Eu não mereço, mas Jesus fez por mim. Agora, ter a certeza da salvação e saber que, olha, Senhor, foi tão grande o que o Senhor fez por mim, que eu não quero ir sozinho para o céu. É tão grande o que o Senhor fez na minha casa, na minha família, que eu quero levar os outros também. Quero levar, seja a mãe, seja o pai, seja o irmão, seja o filho, seja o vizinho, né? Seja o patrão. Aleluia. Tinha uma empresa aqui, no 5, que nos ajudava quando a gente estava no México. E um dia eu vi num culto aqui nessa empresa, e os funcionários ali faziam um culto todos os dias pela manhã. E aí o diretor dessa empresa também era evangélico, já era evangélico quando eu cheguei, e ele estava ali no culto. E aí ele deu a palavra introdutória daquele culto, e ele falou: irmãos, graças a Deus, são 3 anos que eu estou servindo a Jesus, que eu me batizei, dei seu testemunho, como Deus havia mudado. Mas, irmãos, Deus teve que sarar meu coração, que eu tinha uma raiva tão grande do fulano de tal, e apontou o dedo, né? Mas eu queria matar esse camarada, porque ele já era crente, irmão, 10 anos trabalhando aqui, ele nunca tinha me falado de Jesus. Ele falando assim, no culto, falou, porque se ele tivesse me falado, mas eu já consertei com ele, viu, irmão? Já consertei. Mas se ele tivesse me falado, quando ele chegou aqui na empresa, irmãos, teria evitado tantos problemas na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, e tantas coisas. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, e tem 3 anos que eu estou servindo ao Senhor. Olha, se essa salvação ela é tão grande, realmente, eu sei do valor dessa salvação, eu não posso ficar com ela só para mim. Eu tenho que compartilhar com aqueles que não têm essa salvação. Aqui a nação toda dizendo, a salvação está longe. Não estava longe, eles se distanciaram, mas a salvação estava perto, porque os braços estavam estendidos para salvar. Aleluia. Salmo 37, versículo 39 e 40 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Quantos justificados nós temos aqui nesta noite? Isso foi o Senhor que fez, e eu acredito que Ele não fez isso só para mim. Eu acredito que Ele não fez isso só para a comunhão plena, só para o pastor Wagner e para os que estamos aqui. Ele fez isso pelas nações, e as nações clamam. 2,3 bilhões de pessoas no mundo ainda não conhecem a Jesus. Isso é estatística, viu? 2,3 bilhões.
1,3 bilhão nunca ouviram falar. Estão nos países da janela 1040, mas também no norte da África, leste da Europa. Irmãos, no Uruguai, um país tão próximo da gente, um país que 40% da população é considerada ateia. O ateísmo ali não o ateísmo ali é algo cultural já, né? Já está uma criança no Uruguai com 10 anos de idade, ela tem argumento suficiente para provar para você que Deus não existe, porque elas aprendem isso na escola, é uma doutrinação. Nós servimos no Uruguai por 4 anos, e o Senhor salvou pessoas ali que jamais, nunca em suas vidas haviam entrado em uma igreja. Não é igreja evangélica não, tá? Uma igreja, qualquer que fosse a igreja. Pessoas que jamais haviam assistido um culto. Um país tão próximo, um país de pouco mais de 3 milhões de pessoas, tão próximo da gente, pegado. Sabe o que o Brasil levou para o Uruguai? A macumba, o espiritismo. O Rio Grande do Sul é o estado mais espírita do Brasil, não é a Bahia, como muitos pensam, né? É o Rio Grande do Sul, onde tem mais centro espírita, é o Rio Grande do Sul. E os espíritas foram para o Uruguai, levando o espiritismo. São 30 centros espíritas no Uruguai para cada igreja evangélica. Agora, pessoas tão perto de nós, por que será? É porque muitos de nós omitiu a sua maior responsabilidade, que é de falar de Jesus, onde não conhecem a Jesus. Recapitulando aqui, né? Usando esse gerúndio aí, será que nós, como igreja de Jesus, realmente já entendemos qual é a nossa responsabilidade nessa terra? Será que nós, como igreja de Jesus, realmente estamos dispostos a obedecer o Evangelho da cruz? Será que nós, como igreja de Jesus, realmente estamos convencidos de que este mundo só tem jeito se nós colocarmos na brecha, se nós tomarmos a nossa posição como igreja, como homens e mulheres chamados, transformados, redimidos pelo Senhor? Será que realmente estamos aproveitando a oportunidade? Um dia estava chegando no aeroporto, pedi um Uber, entrei no Uber, e aí, como de costume, né? Sempre buscando a oportunidade de falar de Jesus, porque essa é a minha missão. O motorista do Uber começou a falar dos seus problemas, da situação que ele estava enfrentando. E ali a oportunidade para falar de Jesus para aquele moço. Ele falou assim: olha, eu saí de casa hoje 5 da manhã, isso já era 11 da noite. 11 da noite. Ele falou: eu saí de casa hoje 5 da manhã. Eu não tenho nenhum plano nem sequer de voltar para casa. E começou a contar toda a sua situação, todo o problema que ele estava enfrentando no âmbito familiar. Ele disse: olha, eu já fiz essa aqui, é a minha 35ª ou 34ª, não me lembro bem, mas era mais de 30 viagens que ele já tinha feito. Ele falou assim: e todos que entram aqui em silêncio, às vezes uma coisa ou outra, mas o que você está falando nessa noite, comigo, eu percebo que talvez ainda eu tenho a oportunidade. Eu falei: talvez não, você tem a oportunidade. Você só precisa, agora mesmo, pare aí onde você quiser, nós vamos orar, eu vou orar por você. Você quer que te acompanhe na sua casa? Você quer que vá lá com você? Eu posso ir, depois você me leva em casa, nós vamos conversar com a sua família. Ele falou: não, mas se o senhor puder orar por mim aqui. Naquele momento parou o carro, oramos, entreguei a vida dele, ele entregou Jesus ali em choro. Fui para a minha casa, não tive mais contato com aquela pessoa, mas a satisfação do dever cumprido, porque se alguma coisa acontecer, ele teve a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus. Então não é a nossa responsabilidade fazer convertidos, porque a Bíblia diz que quem convence um homem de pecado, de justiça e juízo é o Espírito Santo. Nós só anunciamos, entregamos dessa paz que nós temos, aleluia, entregamos essa luz que nós temos, Jesus nos deu. Obedecemos porque temos visão, porque não estamos cegos. Estamos vendo a necessidade de um mundo sem Deus, de um mundo sem Jesus.
conto a última, pastor, é a última que eu vou contar aqui. Testemunho. Estou controlando aqui o meu tempo. Estava no México. O Kelvin, quando foi para o México, tinha 2 aninhos de idade. Ana Carolina, nossa filha do meio, tinha 1 aninho. E a nossa caçulinha, Ana Débora, nasceu lá no México. Tilanga, mexicaninha. Estava no México muito, isso foi no ano de 96, quando nós fomos para o México. Estava muito entusiasmado, assim, com um projeto gigante que nós íamos fazer na cidade do México, cidade cosmopolita, cidade gigante. E cheguei num lugar ali com muito entusiasmo, um lugar chamado Unidade Habitacional El Rosário, o maior centro habitacional da América Latina, 300 mil habitantes. Isso é um bairro, tá? Na cidade do México, 300 mil habitantes, um aglomerado de prédios de 3, 4 andares, o maior era de 5 andares, que tinha apartamento que vivia até 15 pessoas em um apartamento. Aquele negócio, né? O filho casa e traz a nora casa e traz o filho. Isso não existe mais, né, pastor Vargas? Mas naquele tempo era muito normal isso. Mas ali naquele lugar, no aglomerado El Rosário, começamos a fazer uma campanha, fiz uns cartazes, estava colando nos muros, né, do bairro, perto do centro comercial, para um carro da polícia. Desce 2 soldados, chega perto de mim e diz assim: você está colando esse cartaz aí, Wesley? Por quê? Quem te autorizou? Isso é o quê? Eu falei: olha, eu sou ministro de culto. Entramos no México, você entra lá, o seu visto religioso é de todos, qualquer tipo de religião, ministro de culto. Eu sou ministro de culto, mostrei meu documento, né, que sempre andava no bolso, e eu vou fazer uma campanha, você não pode fazer isso. Não, mas por que eu não posso? Não pode, nós vamos te levar agora, preso. Falei: preso? Você está colando um cartaz? Sim. Falei: não, você não pode fazer isso. Eu sou pastor, sou missionário aqui. Se o bairro veio dentro do carro da polícia, isso é marginal. E brasileiro é famoso, né? Ele falou: não, você tem, nós vamos levar você preso. Aí, irmão, eu quis resistir. Eles me colocaram dentro do carro com muito carinho. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Me levaram para a beira de um rio. Ali pararam o carro. O Espírito Santo é testemunha, viu? Me desceram, um policial de um lado ou do outro. Você sabe que nós podemos matar você, jogar naquele rio e ninguém vai ficar sabendo de você? Naquele momento ali eu falei: Senhor, por favor, Jesus, me faça invisível. Me tira daqui, né? Irmãos, tem momentos que você não tem tempo nem de orar, sua mente não funciona ali. É só a misericórdia de Deus. Estava ali sem entender porque ele estava fazendo aquilo. Mas o Espírito Santo, aleluia, porque ali era uma oportunidade para falar de Jesus. O Senhor coloca, dá uma valentia, uma força. Parecia que eu tinha 2 metros de altura, apesar que eu tenho 1,99. Parecia que eu tinha 2 metros de altura, me senti poderoso, né? E falei assim: olha, mas tem uma coisa. Ele falou: tem o quê? Eu falei: Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Eu falei: se que eu vou morrer, eu vou garantir o céu é agora. Jesus ama vocês. Aí um riu para o outro. Que é isso? Nós queremos tanto de dinheiro. Mostra aí que é você que tem que mostrar que ama. Queremos tanto de dinheiro. Eu falei: não tenho. Missionário. Cartão de crédito. Você está aqui, nem sabia nem sabia que existia cartão de crédito. Não tenho. Como não tem? E começaram, tem, não tem. Um valor muito alto, foram descendo o valor. Descendo o valor, e realmente eu não tinha. E ali aquela conversa, um policial chama o outro e fala assim: nós vamos ter que dar um jeito nele, né? Porque imagina, e eram policiais do bairro. De repente um olhou para o outro e falou comigo assim: nós vamos contar até 3, você corra e não olhe para trás. Já imaginei o tiro de graça. Veio até um filme assim na minha cabeça, né? Correndo, pum! Irmãos, corra. Eu estava mais ou menos a 1,5 km de casa. Acho que eu cheguei com 5 minutos em casa. Corri, cheguei em casa, minha esposa: o que aconteceu? Peraí. Deixa eu ir no banheiro lavar o rosto. E quando eu estava ali, naquele momento, o Senhor falou ao meu coração: em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Não importa que se o momento
momento parece que é o último momento. Quantos no mundo, vocês vão fazer o DIP, né? O Dia da Igreja Perseguida. Nos últimos 10 anos, mais de 100 mil cristãos foram assassinados no mundo por não negar a sua fé. Não importa. Tem muitos países que aceitar a Jesus é sinônimo de morte. Deixa o islamismo, deixa a religião, você se negar, vai ser morto. E as pessoas, muitos estão lendo, a Jesus eu não nego, aleluia, pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Quantas pessoas perderam as suas vidas por estarem pregando o evangelho? Isso continua nos dias atuais. Mas nós temos a oportunidade de anunciar o evangelho. Vamos fazer isso no nome do Senhor Jesus? Posso orar, pastor? Por favor, coloque sobre os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Israel havia se distanciado do Senhor. Pensavam eles que era Deus que os havia abandonado, mas o profeta Isaías mostra para a nação toda que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus não abandona ninguém, que Deus me ama tanto e ama tanto a você, que deu o seu único filho. Mas as nações da terra precisam saber que existe paz, e paz verdadeira, mesmo em um mundo que está em guerra, existe paz. Mas essa paz é você que tem, porque Jesus te deu. O mundo que está em trevas precisa saber que existe luz, e esta luz é você, porque Jesus está em nós e Ele é a luz do mundo. Essas pessoas precisam saber que existe salvação em Jesus, e você só pode compartilhar daquilo que você tem. Dizer ao mundo sem Jesus que ainda há esperança. Essas nações ou este mundo precisa saber que comunhão plena é uma igreja com visão missionária, visão de reino, porque essa igreja pode alcançar as nações, seja nos joelhos orando, seja nas contribuições contribuindo, ou seja indo, cruzando fronteiras geográficas, culturais, linguísticas. Você crê que essa igreja foi chamada para conquistar as nações? Eu profetizo nessa noite no nome do Senhor Jesus, que esta comunhão, que esta graça que alcançou a cada um de nós, e esta igreja, ela pode cruzar fronteiras através de nós. Eu não sei como você se encontra nesta noite. Não conheço o seu problema, não conheço a sua luta, não conheço a prova que você está atravessando, mas conheço a Jesus. Como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua transformando. As mãos do Senhor estão estendidas para salvar, seja dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da escola onde você estuda, no bairro onde você mora. As mãos do Senhor estão estendidas e os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor e a sua oração. Pai, nós adoramos o teu nome nesta noite, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por essa salvação tão grande. Pai, que a cada dia possamos entender o teu propósito para com a nossa vida. Ajuda-nos a viver uma vida que agrada ao Senhor, conquistando assim as nações para o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos.